Olá pessoal, hoje eu vou dar alguns conselhos para concurseiros que querem passar mais rápido em concurso público e também vou dar o resumo dos itens principais de direito previdenciário. Bem, para começar, o único responsável pelo sucesso em um concurso público é você. Logo, se você quiser se dar bem, anote alguns conselhozinhos aí. Primeiro conselho, escolha o concurso que quer fazer. Antes de passar no concurso, é uma boa ideia você escolher que tipo de concurso deseja fazer. Que área, que especialidade. Também é bom verificar o salário, né? O salário é um estímulo bom quando você está estudando. 2. Consiga informações sobre o concurso. Para aumentar suas chances de passar, procure quais matérias caíram nos editais anteriores, a média dos candidatos que tiveram na última prova, analise algumas provas, resolva algumas questões, vá se familiarizando com o conteúdo dos editais. E mãos à obra, né? O terceiro item pode ser entrar num bom cursinho, comprar boas apostilas, comprar cursos online, começar a praticar. Fazer práticas e estudos diários, resolver bastante questões, assistir vídeos de professores como os meus. Tá? Não deixe para a última hora. Deixa essa história de preguiça para lá, que é a quarta dica. A maioria absoluta das pessoas só começa a estudar quando sai o edital. Aí tem muito pouco tempo, 1 mês ou 2 para a prova, e isso não é tempo suficiente. Você sabe que os concursos se repetem. Por exemplo, a gente vai ter concurso do INSS, começa a estudar. E o quinto, não desanime. Você vai passar se você se esforçar. Então, qual é a diferença entre um perdedor e um vencedor? O vencedor é aquele que perdeu várias vezes e não desistiu. Redobre seus estudos, veja onde você falhou, veja onde você precisa melhorar, que você consegue. E por fim, o sexto, não se apavore. As pessoas ficam muito nervosas durante as provas ou antes das provas e tem aqueles brancos, aquelas crises de ansiedade. Isso não é bom para quem faz prova de concurso. Tá? Então, nunca entre nessa roda viva de ficar nervoso o tempo todo. Tá? A tranquilidade vai lhe levar muito mais na frente. Dito isso, agora eu vou fazer um resumo mega importante das partes principais para você estudar na prova que cai direito previdenciário. Tá? Vou mostrar item por item, quais são os artigos mais importantes e as legislações mais importantes, para que você saiba exatamente o que estudar, por exemplo, para a prova do INSS que nós vamos ter, para a prova do Banco Central, Receita Federal, tribunais e tantas outras provas que caem em direito previdenciário. Então vamos lá, falar item por item e por que o item é importante. Como a dica adicional, eu digo para vocês que deem um print aí na tela desse meu resumo, porque esse resumo vai ser o ouro para vocês estudarem e revisarem direito previdenciário e não ficar perdido. O que é que eu estudo, o que eu não estudo, né? Então vamos lá. Primeiro de tudo, na Constituição Federal, quais são os artigos mais importantes relacionados a direito previdenciário? O artigo 40, que define o regime próprio de previdência dos servidores públicos, então é importantíssimo, já caiu várias vezes em prova. Os artigos de 194 a 200, que fala da Seguridade Social e depois, logo em seguida, da saúde, o ramo da Seguridade Social chamado saúde. O artigo 201, que fala do regime geral de Previdência Social, né? Da Previdência Social que a gente chama de INSS, normalmente. O artigo 202, que fala do regime complementar de Previdência Social.
O artigo de 203 e 204, que fala da assistência social. Depois da Constituição, esses aí são os artigos mais importantes nas provas de direito previdenciário, nós temos a legislação e o decreto que caem nas provas de direito previdenciário. As legislações são a Lei 8.212, de 91, que fala do financiamento, né, do custeio da Previdência Social, e a Lei 8.213, de 91, que fala dos benefícios associados à Previdência Social, né, ao regime geral de Previdência Social. E o Decreto 3.048, de 99, que aprovou o regulamento da Previdência Social, e nesse decreto, né, o anexo dele é o regulamento da Previdência Social, fala tanto dos benefícios quanto do custeio, do financiamento. Então, para quem não tem tempo suficiente de ler a lei, depois ler o decreto, eu iria direto para o decreto. Porque no decreto está detalhado os itens que tem na lei e tem os complementos, né? Sempre tem mais informação no decreto. Então, quem não tem tempo, começa pelo decreto. Tanto é que eu vou resumir os artigos do decreto 3.048, que aprova o regulamento da Previdência. Então, vou resumir aqui quais são os artigos do regulamento da Previdência mais importantes para a prova. Primeiro, os artigos 1º ao artigo 5º, eles definem os ramos da Seguridade Social. Como eu falei lá na Constituição, né? Seguridade Social é saúde, previdência e assistência social. E aqui tem alguns detalhamentos sobre as principais características que são entendidas pela legislação dentro dos ramos da Seguridade Social. Depois disso, aí você pode pular para o artigo 9º, que fala dos segurados obrigatórios, e isso cai bastante em prova, né? Quais são os segurados obrigatórios? É o segurado empregado, o contribuinte individual, o segurado avulso, etc. Então você vai primeiro lá no artigo 9º para ver os segurados obrigatórios. Depois, o artigo 11, para verificar a definição de segurados facultativos. Tá bom? Isso é bastante importante, embora seja por exclusão. O segurado facultativo é aquele que não está listado como segurado obrigatório, mas é bom você dar uma lidinha no artigo 11. O artigo 12 fala da definição de empresa e equiparada à empresa, e a definição de empregador doméstico, importantíssimo. O artigo 13 fala da manutenção da qualidade de segurado, e isso já caiu bastante em prova, então dê uma lida nele. O artigo 16, ele define quais são os dependentes para fins de recebimento de benefício. O artigo 18 define como se procede à inscrição de segurados. E o artigo 22, como se procede à inscrição dos dependentes, dos segurados. Aí você pula para o artigo 26 a 30, que define carências para cada um dos tipos de benefícios. Alguns benefícios, inclusive, sem carência, tem que dar uma olhada nisso. E depois você pula para o artigo 43 a 50, que começa a definir os benefícios. O artigo 43 a 50 fala da aposentadoria por incapacidade permanente, que é o que o pessoal chama de aposentadoria por invalidez. O artigo 51 a 70J fala de vários outros tipos de aposentadoria. O artigo 71 a 80 fala do auxílio por incapacidade temporária. O artigo 81 a 92 fala do salário família. O artigo 93 a 103 fala do salário maternidade. O artigo 104 fala do auxílio acidente, que é uma indenização para quem, após um auxílio doença, teve redução da capacidade laborativa, né? Isso já caiu bastante em prova, então dei uma lida.
O artigo 105 a 115 fala de pensão por morte. Artigo 116 a 119 fala do auxílio reclusão. O artigo 120, que fala do abono anual, né, o que seria o 13º para beneficiários da Previdência. Aí você pula lá para o artigo 167 e 168, que fala da acumulação de benefícios. Os benefícios que podem ser acumulados e os benefícios que não podem ser acumulados. Importantíssimo. O artigo 173 fala do aposentado que volta a trabalhar, o que é que ele tem direito, o que ele não tem direito. Basicamente o que ele tem direito, né? E você pula direto para o artigo 195, que começa a falar de financiamento da Previdência Social. Então aqui já seria o que a gente falou antes, que é a Lei 8.212, né? Antes desse artigo seria a explicação e detalhamento da Lei 8.213 e do artigo 95 para frente, a explicação e detalhamento do que seria a Lei 8.212, tá bom? Então, artigo 198 e 199 fala da contribuição do segurado. O artigo 200 fala da contribuição do produtor rural pessoa física. O artigo 201 fala da contribuição da empresa. Artigo 202, 202A fala da contribuição para acidente de trabalho e aposentadoria especial. Aí você pula. Artigo 205 fala da contribuição de futebol. Na verdade, eu chamo futebol para simplificar, né? Mas é a contribuição das associações que mantêm time de futebol profissional. Mas só para simplificar aí, contribuição de futebol. O artigo 211, 211C fala da contribuição do empregador doméstico. O artigo 212 fala das contribuições vinculadas a loterias, né, que ele chama na legislação de concurso de prognósticos, mas são as loterias. O artigo 204 fala do salário de contribuição / remuneração. É bom você entender que a única diferença do salário de contribuição para remuneração é que remuneração é a soma total das suas parcelas salariais sem teto, que é a base de contribuição das empresas. E salário de contribuição é a soma total das suas parcelas remuneratórias, né, das suas parcelas salariais também, mesma coisa, só que aplicado o teto. Ou seja, a remuneração, se você ganhar 20 mil reais, você vai pagar previdência como empresa até 20 mil reais, sem problema nenhum. Mas, se você é um segurado empregado, você vai ter teto. Então, o teto previdenciário hoje, R$ 7.087,22. Então, não importa se as suas somas das parcelas salariais dão 20 mil reais. A contribuição do empregado, chamada salário de contribuição, tem teto. Só vai até R$ 7.087,22. Tá? Agora, a contribuição da empresa não tem teto. Então, a da empresa chama-se remuneração, a do empregado chama salário de contribuição. Depois, você tem o artigo importantíssimo, que é o artigo 214, que ele define quais são os itens que são considerados parcelas salariais, que entram na soma da remuneração ou do salário de contribuição. E o artigo 214, parágrafo 9º, que cita os itens que não entram no salário de contribuição, não são considerados parcelas salariais. Ele chama salário de contribuição na legislação, mas salário de contribuição ou remuneração, tá? Os dois são criados do mesmo jeito, só que um aplica o teto para o empregado e o outro não aplica o teto para a empresa. É a única diferença. A legislação às vezes confunde isso. Ela chama salário de contribuição, mas não quer dizer que isso não é remuneração. É remuneração do mesmo jeito. A única diferença é na hora de aplicar o teto. Para a empresa não se aplica o teto, remuneração. Para o empregado, aplica o teto, salário de contribuição. E ponto.
Mais nada de diferença. O artigo 225, você pula direto para ele, que são as definições de quais são as obrigações acessórias que a empresa tem que fazer, ou seja, além de pagar tributo, que é o que mais ela tem que fazer, que são obrigações acessórias. E o artigo 283, que basicamente diz assim, quando a empresa não cumpre alguma obrigação acessória, ela vai ter uma multa por conta disso durante a fiscalização. Então, são as infrações que a empresa cometeu nas obrigações acessórias. E isso é o que você tem que estudar de principal na legislação previdenciária relativa ao regime geral de previdência social. Se a gente estiver falando de regime de previdência complementar, aí eu aconselho que você dê uma lida na legislação pertinente, que é a Lei Complementar 108 e 109 de 2001. Tá? Isso cai bastante em prova, então são leis pequenininhas, você dá uma lida nelas. Tá? Com esse resumão, você consegue muito bem fazer as provas. Então volta aí para mim. Volta o vídeo, tira um print de cada uma dessas telas que eu coloquei com os resumos da parte mais importante da legislação para quem quer passar em concurso que tem direito previdenciário e guarda isso aí, porque é o ouro esse resumo. Outra dica é que você pode assistir lá no meu canal do YouTube os vídeos que eu estou fazendo comentando várias questões de direito previdenciário para concurso. E me acompanha aí nas redes sociais, curte, compartilha, ativa o sininho para ajudar a divulgar para mais pessoas. Grande abraço.